Hello class, good afternoon, how are you? Good. Galerinha, hoje a gente vai ver a construção do tempo passado em inglês, é o chamado Simple Past, ou seja, é um passado em relação ao tempo presente, uma ação que acontece no passado. E aí, como é que a gente constrói o passado em inglês? Duas observações. A gente tem que verificar se o verbo é regular ou irregular. Se o verbo for regular, ou seja, ele não altera a sua forma, ele não sofre transformação alguma, ele se mantém igual. Quando acontece isso, eu digo que o verbo é regular. Quando o verbo é regular, o passado é construído apenas com o acréscimo da partícula de ou ed ao final do verbo. Observem aí. Eu tenho, por exemplo, to work. Se eu quero construir o passado desse verbo, ele é um verbo regular, eu apenas acrescento ed. Por exemplo, worked, quer dizer, trabalhei. É o tempo passado, ou trabalhou na terceira pessoa. Outro exemplo aí, to love. É o verbo amar. Eu quero construir o passado do verbo amar. Como é que fica? Loved. Eu apenas acrescentei a letra D ao fim do verbo. Dessa forma, eu indico que a ação expressa por esse verbo acontece no tempo passado. Agora, antes de ir adiante, somente comentar isso. Essa particularidade dos verbos terminados em Y. Quando ele é precedido de uma consoante, a gente vai trocar o Y pela partículazinha aí, IED. Ou seja, o Y é substituído pelo I. Então, por exemplo, study vai ser studied. Carry, carried. Ou seja, eu substituí esse Y aí pela terminação IED. Isso quando o verbo termina em Y e é antecedido de uma consoante. Agora, quando o verbo termina em Y e ele é precedido de uma vogal, eu apenas acrescento a partícula ED. Dessa forma, eu construo o tempo passado com os verbos regulares, ou seja, aqueles verbos que não sofrem qualquer alteração. Mas nós temos também em inglês os verbos irregulares. Aí nesse caso aqui a gente tem que memorizar, porque cada verbo irregular no tempo passado vai ter uma forma diferente, principalmente quando se trata de uma afirmativa, de uma afirmação. Eu pronuncio uma frase, uma oração, a minha fala, afirmando alguma coisa da minha realidade no passado. O que acontece? Esse verbo sofre totalmente uma alteração na sua forma. Olha o exemplo aí, to go, é o verbo ir. Olha só, no passado vai ser went. Por exemplo, o verbo ver, to see, vai ser saw. E assim por diante. Observe, alterou totalmente a sua forma. E isso com os verbos irregulares. Professor, então como é que eu sei que o verbo é irregular? Nesse caso aqui tem que memorizar, ok? É só memorização mesmo. E aí eu coloquei para vocês uma atividade que tem essa tirinha aí. É uma conversa entre a mãe e o Calvin, né? É a mãe do Calvin e ele. Tá? E aí ela pede ele para que ele arrume o quarto. Ela fala, Calvin, I asked you to clean up your room. Quer dizer, Calvin, eu pedi para você limpar o seu quarto. E aí ele lá no balanço, né, malandro diz, I did. Eu fiz. E aí ela vai dizer que ele não fez um bom trabalho, né, e que ele precisa sempre fazer um bom trabalho, porque continua tudo bagunçado. Né? E aí manda ele de volta a fazer o trabalho e ele tem que fazer sempre um bom trabalho, seja qual for esse trabalho. Vocês vão ler essa tirinha aí, vão fazer a tradução dela. Eu coloquei para vocês aí a ordem aí das falas, né? Coloquei também uma tradução, mas não impede que vocês procurem no dicionário as palavras, né? Para ir guardando, memorizando um vocabulário em língua inglesa, ok? Eu também coloquei uma atividade
Vou mostrar para vocês essa atividade. Olha só, ela está anexada lá. Olha aqui, ela está no arquivo documento Word. Vocês vão entrar lá e vão abrir essa atividade. Os slides é o mesmo, eu coloquei aí, não precisa copiar nada. Tem o passo 2. Você vai ler as tirinhas e vai responder as perguntas. No arquivo que eu coloquei lá para vocês, essas perguntas estão traduzidas, tá? Então são perguntas sobre a tirinha e a partir da questão 4 vocês vão procurar esses verbos que estão aí do lado esquerdo desse quadrinho aí. Do lado esquerdo, vocês vão procurar aí nesse quadradinho aí, nesse joguinho aí. Só que observe, todos esses verbos aí são verbos no tempo passado, né? E é verbo no tempo passado, no tempo irregular. É um verbo irregular. Tempo passado, verbos irregulares. Quando é irregular, ele vai alterar a sua forma. Como que você vai fazer isso? Você vai procurar num dicionário ou na internet. Você pode digitar o verbo e colocar lá. Tal verbo, você coloca blow. Blow, né, no simple past. Vai aparecer lá várias opções conjugado esse verbo no tempo passado. E aí você achou a forma, você procura aí nesse joguinho. E a questão 5 você vai completar. Você vai tirar o verbo de dentro do parênteses e conjugá-lo no tempo passado. E aí novamente uma observação. Tem que observar. Se for regular, apenas altera o quê? A terminação. Eu acrescento de ou ed. E se termina em Y, antecedido de consoante, IED. Agora, se é um verbo irregular, aí eu tenho que procurar esse verbo e ver qual é a conjugação dele corretinha para preencher os espaços aí, ok? É isso, galerinha. See you later. Bye, bye. Qualquer dúvida, postem na caixa de comentários abaixo da atividade que eu já respondo vocês, ok? Forte abraço.